Caião, assumindo-se que Jesus é Deus e segundo Mateus 25, 35, 40, podemos e devemos sim ajudar a Deus. No sentido de Assumindo. tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, Sim. estive nu e me vestiste, estava preso e foste visitar-me. Mas isso aí não tem nada a ver com a consumação da obra da salvação, isso tem a ver com o fruto do amor em nós. Então é que as pessoas sempre não sabem o que é causa e o que é efeito, o que é semente e o que é fruto. Aí ficam fazendo essa confusão, porque quando Jesus é a nossa chave hermenêutica, a gente lê tudo a partir da consumação, a gente lê de trás para frente. O mundo acabou, brother. O mundo acabou na cruz. O mundo acabou na cruz e recomeçou quando Jesus venceu a morte, ressuscitou de entre dos mortos. É daí que a leitura inteira da história tem que ser feita. A história, como dizem os apóstolos, em Jesus, ela ganhou a plenitude dos tempos, a plenitude dos aeões. Tiveram sua convergência, como Paulo usa essa palavra, fez convergir para ele todas as coisas, todas, passadas, presentes e futuras, convergiram para ele na cruz. O mundo acabou na cruz. O mundo que a gente vive, Jesus não disse que já está condenado? O príncipe deste mundo está condenado pelo que Jesus fez. Está tudo consumado. É que nós estamos na linha do tempo. Mas quem olha pela fé e vê a cruz, vê que o mundo acabou da cruz e o mundo recomeçou. O novo céu e a nova terra que virão já estão instaurados pelo poder da ressurreição. Quando isso está na minha mente com clareza, como estava na mente de Paulo, como estava na mente dos apóstolos, você olha para todas as coisas de um modo diferente. Por exemplo, Mateus 25, citado aí, que é: tive fome, me deste comer, sede, me deste beber. Eu não faço isso para ser salvo. Eu faço isso porque o que Cristo fez e consumou na cruz já está instalado agora em mim. Está instalado até em quem não sabe dessa informação, mas responde a esse amor invisível sobre o qual a gente falou tanto hoje aqui, que se manifesta até em gatinhos, salvando homens. Esse amor que sutil, que está presente em todas as coisas, que mora embaixo de pontes, como no casal de mendigos, e nos dá o exemplo que muita gente que diz que sabe das coisas não tem para dar, e que faz a boa confissão que muita gente que diz que sabe das coisas não sabe fazer, que a gente nasce sem saber nada e se é sábio morre aprendendo. Então até aqueles que não têm essa informação que eu me sinto privilegiado em ter no Evangelho, porque ela me dá segurança, me dá liberdade, me dá consciência, me faz já viver no tempo presente com a consciência da eternidade implantada no meu coração sem nenhuma dúvida. Esse é o privilégio do Evangelho, é o usufruto do Evangelho, é não deixar que o que chegou a mim como informação se torne vã. Mesmo quem não teve essa informação está tendo sempre a possibilidade de responder a este amor pelos modos mais variados pelos quais Deus se manifesta. Como ali na continuidade de Romanos 10, eu parei no verso 13, mas no verso 14 diz: mas quem creu em nossa pregação dali para frente? Como invocarão se não crerem? Como crerão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Essa é a mão da participação humana, onde Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus e cooperadores com Deus.
na divulgação do Evangelho, mas esse é o meu privilégio, mas não é o limite de Deus. Esse é o meu privilégio. Eu repito, não é o limite de Deus. Deus não se limitou a salvar os homens dependendo da minha vontade de pregar ou não pregar. Seria uma realidade absolutamente estúpida, seria Deus contra Deus, determinando que se eu não tiver a disposição de me levantar para ir pregar, Deus está de mãos amarradas no planeta. Por isso, quando termina essa sequência que tem a ver com o privilégio da gente participar como ecos dessa voz de boa nova no planeta, mas isso já é fruto de que tudo foi consumado e com a minha boca eu confesso a Jesus como Senhor, no meu coração eu creio que Deus o ressuscitou de entre os mortos. Já é o resultado de que eu não fiz nada e fui alcançado por essa graça. E agora tudo isso é fruto do amor. É a minha resposta a esse amor. Não para que eu seja salvo, mas porque eu fui salvo nesse amor, isso brota de mim. Então aquela fase ali entre o verso 14 e o verso 17 de Romanos 10, é esse privilégio de participação. Aí Paulo acaba com essa jactância, como diz, escutem, e eles porventura não ouviram? Não ouviram? Porque Paulo sabia que nem todo mundo tinha ouvido. E nem todo mundo se levantou para pregar, dos que souberam. Porventura não ouviram? Aí ele diz, não, de modo nenhum. Como está escrito. Aí ele cita o Salmo 19, que é um salmo da voz de Deus na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia conta sabedoria a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavra, deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Então, duas vias. Uma, a que eu tenho o privilégio de participar como voz, é meu privilégio, é fruto da graça que me penetrou e a qual eu respondi. A outra é que Deus não está limitado à minha vontade nem ao meu capricho, e nem ao capricho daqueles que se chamam igreja e que dizem, se nós não formos, todo mundo está perdido. Eu vou porque é impossível eu não ir. Entendeu? É impossível eu não ir. Assim como um ser humano apaixonado fica impossibilitado de não se declarar. Uma mulher apaixonada fica impossibilitada de não querer dar à luz. Profundamente apaixonada, a primeira coisa que mexe nela são as entranhas dela. Ela quer parir do objeto do seu amor. Ela quer reproduzir. Assim como uma semente que vingou não tem como não dar fruto. Então é natural. Pregar o Evangelho para mim é fruto da compreensão da graça, não é um medo, não é um pânico, não é uma obrigação, não é algo que em mim eu faça dizendo, meu Deus, se eu não fizer, o sangue de milhares de pessoas pesarão sobre a minha cabeça. Não é isso. Eu não sou o atalaia do livro de Ezequiel. O Jesus já levou todo o sangue que podia estar na minha cabeça. Eu sou o privilegiado, e eu só não exerço esse privilégio se eu não tiver entendido a profundidade dele. Porque se eu tiver entendido a profundidade desse privilégio, isso se torna irreprimível em mim. É o tal do constrangimento lá de 2 aos Coríntios, capítulo 5, do amor de Cristo que nos constrange. Do amor diarreico, como está lá no grego. O amor de Cristo gera convulsão intestinal na alma da gente, bota a gente num mover de amor no caminho, como uma diarreia faz a gente se movimentar na direção de procurar a solução. Paulo usa essa linguagem para dizer, quando esse amor nos constrange as entranhas, você simplesmente explode nessa graça. É uma linguagem visceral. Esse é meu privilégio. Agora, não é porque eu tenho esse privilégio
que Deus deixa de ser Deus, de falar como Ele quer falar, de Ele se revelar como Ele quer se revelar. É que as pessoas não entenderam até hoje Romanos, Efésios 2, de 8 a 10. Pela graça, favor absolutamente merecido, sois salvos, mediante a fé, que também é dom de Deus. Não vem das nossas obras, para que ninguém se glorie. Mas, ao mesmo tempo, nós somos agora feitura dele, nós somos reprodução dele. Uma vez que essa graça penetrou na gente, a gente se torna, nós nos tornamos Jesuses naturais nesse mundo. Depois que essa infusão, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola, depois que essa divina semente foi plantada em nós. Ou como Pedro diz na primeira epístola dele, depois que essa semente da graça produziu essa regeneração na nossa vida, a gente se torna miniatura de Deus, a gente se torna feitura dele. Criados agora numa nova criação, novas criaturas, nova criação, em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras que estão preparadas como expressão do amor de Deus por nós. Gente, a gente tem que entender essas coisas para poder ter evangelho discernido dentro de nós. Do contrário, a gente enlouquece. Invertendo essas ordens, a boa nova morre como compreensão no nosso coração e, desculpe a expressão, se transforma no samba do crioulo. Caio, eu me lembrei de um papo que eu tive há alguns dias com o nosso amigo Glênio Paranaguá. E a gente estava falando sobre rádio, eu estava falando para ele um pouco sobre a minha carreira e tal. E aí, num determinado momento, eu comentei com ele assim, mas hoje eu não enxergo mais o meu trabalho como eu enxergava há algum tempo atrás. Eu abri mão de uma série de objetivos, ou que naquele tempo me eram importantes como meta, e hoje não são mais, né? E aí ele comentou o seguinte, mas o que é uma carreira quando a gente ganha o reino? Aí eu fiquei pensando naquilo, e o quanto o quanto às vezes a gente acha que faz coisas importantes, larguei uma carreira, eu fiz quando na realidade tudo que está acontecendo, e não importa como a gente nomeia, é que a gente está entrando no reino, a gente está no reino. E quando você está no reino e se enxerga no reino, é impossível que a perspectiva de olhar para a vida seja a mesma. Você passa a olhar a partir do reino, a tua resposta a isso é natural, e é uma resposta ao fato de você ter sido acolhido, abraçado pela graça de Deus. Então, aquilo que você falou no começo do programa, sobre o outro, eu não lembro exatamente as palavras que você usou. O caminho mais direto entre eu e Deus no horizonte imediato da linha do tempo é o meu próximo. Isso responde, a gente só está, por gratidão, por ter sido incluído e acolhido na graça, sem méritos, mas por graça, né, no reino de Deus, eu só respondo. E aí achar que isso é uma ajuda para que as pessoas... É um privilégio. É um privilégio, e nada além disso, né? Eu tenho o privilégio de ser coparticipante na graça. E o que sou eu diante do cosmos, quanto mais diante de Deus, para ajudá-lo? Né? Eu acho que Essa é a pergunta de Paulo, quem é que vai subir para fazê-lo descer, quem é que vai ao abismo para ajudá-lo a subir? Pois é. Acaba a conversa aí. Eu não sei eu não controlo quando eu nasço, quando eu vou morrer, eu não sei o que vai acontecer quando eu sair daqui. E o lindo é que Jesus chega para ilustrar essa história do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante, são sinônimos, reino dos céus, reino de Deus. Só a teologia dispensacionalista pentecostal do século passado queria fazer uma distinção entre o reino dos céus, como sendo o pós-morte, e o reino de Deus como sendo as atividades do cotidiano aqui para Deus. Mas isso tudo é bobagem, é a mesma coisa, são sinônimos. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido num campo e, saindo dali, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O tesouro é de graça. O dono do campo não sabia que tinha um tesouro lá. Ele chegou lá e escuta, quanto é que vale o teu campo? Aí o cara falou, 10 mil reais. Ele toma. E o tesouro não tinha preço. Então, ele comprou o tesouro? Não, o tesouro é de graça. Na história, os preços que a gente paga, a carreira, tudo como Paulo disse, refúgio para ganhar a Cristo. Considerei tudo como nada para estar em Cristo e ser achado nele.
e ter comunhão com os seus sofrimentos e alcançar superior ressurreição dentre os mortos. Maravilha, né, brother? Maravilha, né, meu irmão? O evangelho é maravilhoso. Você gosta de me envergar, né, Caio? Não, você se envergou porque o amor de Deus está constrangendo você. No dia que eu saio daqui, que eu saio empenado. Né? Fico empenado. Eu faço aquela curvinha do corredor ali, que eu quase esbarro naquela coluna. Graças a Deus, no dia que você sair assim achando, foi mais um programa que aconteceu, e desse dia você tá mal. Não existe. Eu também saio daqui torto todo dia. É fantástico. Amém. Essa de vender o tesouro. Aconteceu isso comigo. E o povo, brother, fala alguma coisa? Vou dar testemunho aqui por enquanto na... né? Não, pode dar. Não, tá tudo bem. Pode dar, brother. Hã? Pode dar testemunho aqui. Aquela história da minha vida também. Amém. Eu parei com minhas paradas, não conseguia mais fazer aquelas comédias na TV lá. Você estava sem conseguir fazer até as entrevistas de rua? Não tava conseguindo fazer mais nada. Só ficar aqui escutando. Minha parada, resolver cuidando do pessoal, conversar com gente, ajudar o povo na rua. Aquela coisa meio Braulio Tereza de calcular. Fica calculando. Mas é assim mesmo. É uma inversão maravilhosa de significados, de valores e de tudo. Tô querendo dar até uma bandeada lá para Belo Horizonte, conhecer meus amigos da Louca. É mesmo? Para ver como é que eu vou enxergar, como é que eu vou vai ser legal, vai ser legal. Vou dar uma vibe lá. Eu toda vez que vou a Manaus encontro os amigos da antiga, faço tudo para encontrar. Eu vou encontrar também. Muito bom. E no Rio, toda vez que eu encontro o pessoal das antigas lá por Copacabana, é um prazer. E é legal como eles te veem. Né? Anos depois, eles todos me veem assim com uma veneração feliz. É legal, cara? Interessante, né? O pessoal da Academia Grace, todo mundo, que coisa. Cara, tu é que devia ser o Papa, para acabar com essa viadagem toda. Isso, os caras têm essas viagens. E aí? Meu pai que fala assim, Braulio agora é crente, não come ninguém. Essa do cara, brother. Vamos lá. Esse é um grande testemunho, viu, brother? Meu pai em seu favor, viu? ele é que pensa. E aí? Deixa ele, tadinho.